Então, vou gravar um vídeo aqui, depois de algum tempo sem postar, falando um pouco sobre o livro de Urântia, né? O livro de Urântia, que é uma obra muito interessante, e sobre uma experiência que eu tive com viagem astral, né? É, há mais ou menos um ano e meio, no máximo, um ano e pouquinho, um ano e alguns meses, né? Aonde o espírito de um senhor, o espírito de um senhor de idade, de um idoso, né, que eu encontrei, ele me revelou uma informação muito importante quando eu perguntei onde eu estava, do que se tratava, né? Ele me falou algo que eu não esqueço até hoje. Era um momento onde eu estava buscando compreender mais, né, sobre a nossa existência, sobre nosso universo, sobre a origem de algumas coisas. E eu desdobrei. E nesse dia eu fui para um ambiente que era muito semelhante a uma. Não sei, parecia um lugar da França, assim, se eu fosse descrever com o que era mais parecido. Era como se fosse uma rua francesa, uma rua europeia dos anos 50, alguma coisa do tipo. Tinham cafeterias, bares, lugares comuns ali de consumo, né? De restaurantes, sei lá. E eu tava desdobrado, né? Porque eu conseguia me locomover voando, atravessando as coisas e pelo pensamento, né? Instantaneamente. E eu cheguei a perguntar para um espírito nesse lugar onde eu estava. E ele me falou: você está na Terra, né? Aqui é a Terra, só que é a contraparte astral do planeta, né? É o plano astral, né? Que onde nós vivemos é um espelho, né? Digamos assim. E eu lembro que nessa projeção astral eu vi coisas ainda mais surreais, cara. Eu lembro que eu visitei uma família que tinha uma espécie de robô dentro de casa que era conhecido deles, assim, e era como se fosse um robô feminino, sei lá, algo bizarro, cara, que misturava até vestido, assim, vestes humanas, com um corpo meio máquina, né? Eu vi isso dentro da casa dessa família, nesse desdobramento que eu fui. Eu lembro que eu interagi com as pessoas ali dentro. E eu lembro que depois de eu interagir nesse ambiente com essas pessoas, eu fui para um lugar que ele era, digamos que um salão, né? Era como se fosse um salão, um estacionamento em algum lugar. Era um lugar escuro. Era como se fosse você entrar numa loja que tá com a luz apagada, assim. Entende? Um galpão, sei lá, corredor. E eu lembro que tinham 4 espíritos dentro desse lugar junto comigo. Eu lembro que eram 3 moças e um senhor de idade. E esse senhor de idade, ele me escreveu um número de telefone. Me escreveu um número de telefone assim, como se fosse de WhatsApp mesmo, com DDD 11. Falou o número lá certinho. E quando chegou no número 7, que tinha nesse número, né? O número 7 ficava ali no meio dele. Ele me falou assim: o 7 é a chave para o conhecimento. Foi a única coisa que ele me disse que eu lembro perfeitamente. O 7 é a chave para o conhecimento. Mais nada. Depois disso eu voltei pro corpo, né? Eu fui puxado de volta pro corpo. E quando eu despertei, eu lembrava do número com exatidão. Sem tirar nada, lembrava o número perfeitamente. E eu adicionei esse número no WhatsApp. Né? Quando eu adicionei esse número, a foto de perfil do número da pessoa que era a dona, né, desse celular, desse telefone, a foto de perfil era uma cena que eu vi com meus próprios olhos na rua desse lugar, dessa região astral, né? Porque eu lembro que tava uma movimentação, né? Era como se algo estivesse perseguindo as pessoas, estavam com medo. E eu lembro que eu vi uma pessoa levando um tiro, cara, nesse lugar. Um homem assim levando um tiro, ele tava até com vestes de época. E da forma que esse cara levou o tiro, era idêntico à forma como era a foto de perfil dessa pessoa. Que esse senhor me passou o número. Até hoje eu não sei quem era aquela pessoa. Eu tentei entrar em contato pelo número lá e não me respondeu, não tive resposta.
Eu não entendi muito bem o porquê, né? Eu vi um homem levando um tiro da mesma forma que estava na foto de perfil dessa pessoa, mas o que esse senhor me disse, que o 7 é a chave para o conhecimento, nunca saiu da minha cabeça. E só posteriormente, só depois que eu vim entender que o número 7 é um número de equilíbrio universal, né? As coisas são feitas e construídas em cima do número 7. O 7 é um número de perfeição, de harmonia, né? Um número de harmonia espiritual, né? De alinhamento energético, de alinhamento espiritual. E falando um pouco sobre o livro de Urântia, né? Que inclusive o Yana do canal Chama de Lúcifer, o antigo Conscienciana também, acabou de gravar um vídeo, já falou desse livro muitas vezes, né? Inclusive é um canal excelente, eu recomendo que vocês assistam, se inscrevam lá, porque é um canal de gnose, né? Gnose racional, onde ele aborda vários assuntos e, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais despertas assim que eu já vi no YouTube. É um canal cru, caseiro e é uma pessoa que fala algo na cara, na lata, assim, direto no ponto e doa quem doer. E é um canal que, para fazer reflexões e aprender algumas coisas, é muito interessante. Então eu indico o canal dele, Consciência. Chama de Lúcifer, né? Antigo Conscienciano. Um abraço pro Ian aí, né? Inclusive. Então, falando um pouco do livro de Urântia, né? Por que eu quis falar dessa história desse senhor, né? Porque no livro de Urântia, né, que é um livro muito antigo, se eu não me engano, da década de 30, que foram muitos documentos. O livro de Urântia nada mais é que um conjunto de vários documentos que foram psicografados por muitas pessoas ali, né, por muitos anos também. E ele foi agrupado, esses documentos foram agrupados em mais de 3.000 páginas assim, e formaram um livro gigantesco, que é um livro de esoterismo lá que é passado na maçonaria, em algumas outras ordens iniciáticas, né? Inclusive eu já ouvi um maçom falando da boca dele, né? Que esse livro é muito interessante de estar se adquirindo e lendo, né? E é um livro que explica basicamente de forma clara e sem tanto a enrolação, porque são palavras de entidades superiores, de consciências superiores, o que de fato é, né? O universo em que vivemos, o que de fato é a nossa realidade, o que de fato é a criação, como foi criado e por que foi criado, né? O engraçado é que na Bíblia, né, para os cristãos, para as pessoas que seguem o sistema, eles acreditam que a humanidade é o ápice da criação. Eles acreditam que o planeta Terra é o lugar mais perfeito que existe, né? Que nada além daqui consegue ser tão majestoso, tão inteligente. Nada além daqui consegue ser tão perfeito como nós humanos, né? Essas pessoas realmente estão muito equivocadas, né, nesse assunto. Primeiro porque eu mesmo já visitei esferas e cidades astrais que fogem da lógica e da descrição, né, humana por meio de desdobramento. E esse livro antigo, né, esses documentos antigos, documentos ocultos e secretos, que são palavras de entidades e forças superiores, eles explicam que Urântia nada mais é que o nome cósmico do planeta Terra, né? E que ele é um planeta, ele é apenas um dos planetas habitáveis, habitados que existem, né, dentro de milhões e bilhões de universos menores, só dentro do nosso super universo, né? A frase que o senhor me disse, que o 7 é a chave para o conhecimento, é muito importante. Por quê? Porque o nosso super universo, né, ele é o 7º super universo, né?
chamado Nebadon. Orvonton, na verdade. Nebadon é o nome do nosso universo local, onde o nosso planeta está situado, né? Ou seja, a grande criação, né, o grande cérebro cósmico, né, porque a criação ela é uma mente, né, é um cérebro, entende? E o resto dos outros superuniversos e universos menores, formas de vida, planetas, nada mais são do que uma rede neural. São várias células, vários fragmentos ali de informação que fazem parte dessa grande rede neural e enviam informações diretamente para esta fonte, né, que no livro de Urântia e em outras ordens esotéricas chamam de fonte que tudo é, né? A fonte que tudo é nada mais é do que uma grande mente, né? O universo é mental, tudo é mental. Só que a questão é que as pessoas acham que existe um universo, falam muito de universos paralelos, né? A questão é que são 7 superuniversos e cada um destes 7 superuniversos eles abrigam bilhões de outros universos menores, né? Inclusive, tem até informação certinha aqui de números e cálculos, né? Cada superuniverso contém cerca de 1 trilhão de mundos habitáveis, embora nem todos estejam ainda habitados ou desenvolvidos, né? Ou seja, o nosso superuniverso, que é o 7º, chamado de Orvonton, é o nome cósmico, né? Essas entidades conhecem o nome, e o nome é Orvonton. Só o nosso possui 1 trilhão de mundos habitáveis, né? Ou seja, 1 trilhão é algo completamente, basicamente é infinito, cara. Você não vai conseguir contar até 1 trilhão e muito menos mensurar o que é 1 trilhão de mundos habitáveis, cara. E quando falam de mundos habitáveis, a gente está falando de planetas, outros sistemas solares, outras galáxias, outras planos astrais, né? É muita coisa, cara. São mundos habitáveis. Ele não está falando que é inteiramente físico, né? O espiritismo também ele fala que a reencarnação ela não ocorre só na Terra, né? Existem mundos mais avançados ou menos avançados do que a Terra, que também recebem ali entidades e espíritos, né? Que passam pelo processo de reencarnação para seguirem, digamos que esse projeto, né? Esse projeto cósmico que é essa grande mente, né? Então, pensem comigo. Estamos acostumados a viver aqui na Terra com nossas formas físicas, nosso estilo de vida, nossos idiomas, nossa aparência, né? Nossa rotina, o que é comum pra gente, aos nossos olhos, aos nossos sentidos, às nossas leis físicas e espirituais. Só que só no nosso super universo existem mais trilhões de mundos, né? Trilhões de outros planetas, trilhões de outras civilizações, trilhões de sistemas de crença. Então, a infinidade e a grandiosidade disso tudo é algo que realmente foge da compreensão mental ilimitada do ser humano, né? E o que acontece aqui, né? Urântia é o nome da Terra, né? A Terra faz parte do sistema local chamado Satânia, segundo o livro de Urântia, que pertence à constelação Norlantideck, dentro do universo local, né? Que estamos dentro de um universo local, chamado Nebadon. E ele é governado por um ser que são seres divinos e cósmicos, né? São ali consciências muito elevadas que foram criadas diretamente pela fonte. Que outro livro muito interessante, que inclusive eu tenho aqui, chamado A Cosmogênese de Shantar, Códigos Voronandek, explica que existem ordens de seres, categorias e hierarquias de seres celestes, seres divinos, entidades divinas,
que fazem a manipulação e a gestão desse projeto, dessa grande mente cósmica que são os 7 superuniversos, né? Então, cada ser é designado para tomar conta de tal lugar, de tal planeta, de tal sistema, de tal universo, né? No caso do nosso universo local, onde se encontra a Terra e outros planetas, o governador, o arquiteto do nosso mundo, né? O cara ali que criou a gente, né? Criou a nossa aparência, criou nossos biomas, a natureza, criou nossas leis. O cara que manipula a realidade material é chamado de Micael de Nebadon. Por que de Nebadon? Porque ele é o governante do universo de Nebadon, que é o nosso. E é muito comum que as pessoas conheçam ele pelo nome popular de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Vou falar um pouco também das pessoas que gostam de falar sobre a fraternidade branca, né? Gostam de fazer meditação ali. Isso aí é mais coisa da Rosa Cruz, né? Fala de Saint Germain, fraternidade branca, Mestre Sananda, né? Então, são esses seres aí, né? São esses arcanjos, né? Micael de Nebadon, ele pode ser chamado de Arcanjo Miguel, pode ser chamado de Jesus, né? Quem é ele? É o governador do nosso sistema de Nebadon. E ele é o Demiurgo. Sim, ele é o criador do mundo material e do mundo físico. Só que a questão é, existem outros trilhões de mundos só no nosso super universo, e existem mais 6 super universos além do nosso, com mais trilhões de mundos em cada um deles. Ou seja, existem infinitos demiurgos, infinitos deuses e infinitas formas de se viver, de se perceber e experimentar a realidade, né? Então, eu queria simplesmente deixar claro que a criação é algo bizarro de grande, é infinito, basicamente, é algo imensurável para a finitude da mente humana, né? Existem muitos demiurgos, muitos deuses, muitas entidades, muitos seres, e existem planos moronciais, né? Existem planos e realidades moronciais, realidades divinas, que no próprio livro de Urântia, as entidades que enviaram essas informações para os médiuns psicografarem, elas mesmas afirmam que nem elas conhecem alguns mundos, que nem elas possuem acesso a alguns mundos, e nem elas compreendem o que de fato é a origem de muitas coisas, né? Então, para a gente entender que é possível sim a gente evoluir espiritualmente a ponto de fazer parte de uma dessas ordens, de uma dessas fraternidades que controlam e fazem a gestão de mundos inferiores, como por exemplo é a Terra, né? Podemos ascender espiritualmente a ponto de tomar um nível de consciência autossuficiente para conseguir ser uma coisa só com a força cósmica do nosso universo, mas até para seres que controlam e fazem a gestão de certos universos, o que existe além disso, até para eles é imensurável, né? Ou seja, a fonte em si, ela é inalcançável. E por que ela é inalcançável? Porque ela se sustenta em base a hierarquias menores, em base a escalas menores de proporção, de compreensão e de consciência, e ela simplesmente recebe informações, né? É algo que é atemporal, é algo que é além do espaço do tempo, além da lógica, além da compreensão, né? E no máximo você consegue ter uma consciência muito grande, uma consciência muito elevada a ponto de compreender como funciona de fato o mundo em que você vive. Mas o que acontece nos outros superuniversos, o que acontece acima disso, além disso, é um mistério, é algo imensurável,
é algo que foge da compreensão e é algo que simplesmente eu acredito que muitos não terão acesso, né? Porque as próprias entidades que são os filhos criadores não sabem de fato o que é, segundo as palavras deles, né? Mas aí a gente entra na rebelião de Lúcifer, né? Que o livro de Urântia fala sobre a rebelião de Lúcifer, né? Fala que a consciência luciferiana nada mais é do que uma afronta, né, a esse sistema, uma rebelião contra imposições de vida desonestas e injustas, né? E é uma força que é contra a manipulação de entidades e de espíritos feitas por esses demiurgos, por esses muitos demiurgos, unicamente como forma de controle e unicamente como forma de ser uma fonte de energia tanto para eles como para a fonte. Ou seja, o luciferiano, ele não quer fazer parte desse sistema, desse jogo, dessa rede neural. Ele não quer governar o mundo, ele não quer ficar subindo degrau, fazer parte de algo um pouco mais elevado, de uma elite específica, porque a elite mesmo ele nunca vai ser, cara. A elite mesmo você não vai alcançar, nem aqui nem em outros lugares, né? A vida humana é um reflexo da vida espiritual, digamos assim, né? Então o livro de Urântia, ele é um livro interessantíssimo, né? Que a gente pode ler sem se apegar à parte cristã das coisas, porque tem coisa ali que realmente é por conta, sei lá, de algumas coisas, acredito que da época também que ele foi lançado, né? Existem algumas opiniões meio distorcidas sobre alguns assuntos, né? Além das partes psicografadas, né? Mas para expansão de consciência e para a gente compreender a grandeza, né? O quão imenso e gigantesco, o quão ridículo é o tamanho de tudo isso, né? É muito bom. Estamos no 7º superuniverso, chamado Orvonton, no universo local chamado Nebadon, que é governado pelo Arcanjo Miguel, que é o Demiurgo, que é o criador do mundo físico. Existem muitos outros universos, muitos outros demiurgos, muitos outros mundos habitáveis e mais 6 superuniversos que sequer temos noção do que acontece neles, porque se aplicam leis completamente diferentes do que se aplicam no nosso. Ali possuem seres e entidades inimagináveis, né, que é um mistério e eu acredito que não iremos ter esse privilégio de saber de certas coisas, porque estamos situados aqui, né? Fomos criados aqui para aqui. O que existe fora realmente é um grande mistério. Então, isso é um pouco sobre o livro de Urântia, e eu espero que esse vídeo possa trazer clareza sobre determinados assuntos e sobre realmente que não somos nada, somos insignificantes perto do que de fato é a grande criação, né? O ajustador de pensamento, como é falado até no livro de Urântia. Então esse é o vídeo